E essa pode ser uma semana de muitas oportunidades no mercado de criptomoedas. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a situação gráfica do Bitcoin, comentar para onde ele pode ir nessa semana. Vou também comentar dos dados macroeconômicos que podem impactar diretamente o preço do Bitcoin nesta semana e também falar da análise de sentimento e ver para onde que o Bitcoin pode ir aí nos próximos dias. Mas antes de continuar, não deixem de se inscrever aqui no canal da Aperio no YouTube. Não deixem de compartilhar esse vídeo com pessoas que vocês conheçam, que se interessem por análise de Bitcoin. Deixem o like para dar aquela força. Comentem aí embaixo se vocês quiserem que eu analise alguma moeda. Não deixem de seguir o nosso Instagram e também não deixe de seguir o nosso TikTok, beleza? Bem, pessoal, então vamos lá, vamos falar da situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. Bitcoin aí praticamente parado nos últimos dias, mas ele pode começar a subir, tá? Eu vou explicar o porquê. Primeiro que olhando o gráfico do Bitcoin, a gente tem aqui um padrão de alta, né? O Bitcoin ele rompeu para cima, o que a gente conhece na análise gráfica como pivô, esse movimento aqui, tá? E quando a gente projeta esse pivô de alta, que seria um V, né, para cima, a gente vê alvo para o Bitcoin lá na região de aproximadamente 60 mil dólares, tá? Então isso quer dizer que o Bitcoin pode ir a 60 mil dólares, não dá para saber o dia e a hora, e também existe o risco de não ir, mas aqui está apontando que é a maior probabilidade dele ir, tá? E quando a gente vai aqui para o gráfico de 4 horas, a gente vê uma possível bandeira de alta se formando e até sendo rompida aqui, tá? Quando a gente olha aqui, a gente vê aqui uma possível bandeira de alta. Se a gente fizer uma projeção dessa bandeira de alta aqui para cima, a gente teria alvo para o Bitcoin lá na região de aproximadamente 56 mil dólares, tá? Então, assim, a gente está vendo vários padrões gráficos aí indicando alta para o Bitcoin e nenhum indicando queda, tá? Para a gente ver aí o que pode causar uma queda nessa semana, pelo menos do que é mais previsível, vamos dizer assim, o que é possível a gente antecipar, eu penso que a gente tem que olhar para os dados macroeconômicos, tá? As bolsas americanas nos últimos meses aí vem performando muito bem por causa da expectativa de que os juros vão começar a cair em breve lá nos Estados Unidos, mas tem um probleminha, galera. Existem dados que muitas vezes fazem os investidores ou desanimam os investidores que acreditam que os juros vão começar a cair em breve. E nessa quarta-feira teremos as atas da reunião do FONC, que serão divulgadas ali por volta das 16 horas da tarde no horário de Brasília, que na minha visão é o evento mais importante e previsível da semana, tá? Essas atas geralmente elas trazem aí mais ou menos uma justificativa, um resumo de por que os dirigentes do Fed na última reunião mantiveram os juros, tá? Não costuma trazer muita coisa nova, mas o mercado vai examinar com atenção essa ata da quarta-feira, porque o mercado quer dicas. Será que o Fed vai cortar os juros em março ou vai deixar eles altos, né, os juros altos? Não sabemos e o mercado está muito curioso, tá? Dependendo do que sair nessa ata, o mercado pode mudar de uma hora para outra, tanto para melhor, né, de começar a acreditar que vai ter cortes de juros, ou para pior, tá? Na última reunião, o Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, foi bem duro e nessa de ser bem duro, ele chegou a sugerir ou deu a entender para o mercado que não vai ter corte de juros aí em março, como o mercado esperava, tá? E nisso o mercado acabou performando muito mal ali naqueles dias. O Bitcoin nem tanto, mas o mercado americano sim tomou um certo susto, tá? E o mercado está ansioso agora para saber de novo. E aí, será que vamos ver de novo o que eles vão falar, né? Será que eles vão dar alguma pista? Tá? Os dias mais importantes, quarta-feira, quinta-feira é o dia que a gente tem mais dados macroeconômicos na parte da manhã, tá? E para mim, galera, essa semana começa meio fria, tá? Porque amanhã, segunda-feira, 19 de fevereiro, é feriado nos Estados Unidos. Geralmente, dia de feriado, a gente não costuma ter grandes movimentações aí no mercado americano, tá? Isso costuma deixar até o Bitcoin meio parado e imprevisível nas vezes em que isso acontece. Por isso, pessoal, eu acredito que esses eventos são importantes e, galera, a gente tem que olhar também para a situação dos indicadores de sentimento, tá? Na minha visão, eles dão as dicas de para onde o Bitcoin vai, às vezes até mais rápido do que os outros indicadores, do que a análise gráfica. E quando a gente vai aqui para o TRDR, a gente vê que o Open Interest tem caído nos últimos dias, tá? O Open Interest mostra aí se tem mais posições sendo abertas ou fechadas. E isso aí é um pouco ruim para quem está querendo grandes movimentações, né? Porque geralmente quando o Open Interest cai, a gente não costuma ter o mercado se movendo tanto, tá?
O que chama a minha atenção mais aqui no momento é que, apesar da queda do Open Interest, a gente ainda tem a maior parte das pessoas apostando na queda do Bitcoin. Se a maior parte aposta na queda, reforça o que a gente vê na análise gráfica indicando alta. Tá? O mercado costuma subir quando a maioria está apostando na queda. Então veja, é um sinal, um possível sinal de subida do Bitcoin, enquanto que aqui no gráfico, enquanto que no indicador da High Block eu vejo um sinal mais confuso, tá? Quando a gente vai aqui para o Liquidation Rich Map de 7 dias, eu vejo liquidez acima e abaixo para o Bitcoin, tá? Geralmente, quando tem liquidez dos dois lados, fica meio conclusivo esse indicador, né? O Bitcoin está parado nessa faixa aí dos 52 mil, 50 mil nos últimos dias, enquanto isso está acumulando liquidez de todo lado, tá? Eu particularmente vejo uma possibilidade grande o Bitcoin ir até a região dos 53 mil, talvez até os 53.700, porque a gente tem aqui a formação de liquidez nessa região, de pessoas que estão apostando na queda, e também a gente ainda tem mais pessoas apostando na queda do que na alta, segundo o indicador Long Short Ratio, tá? E a gente também tem os gráficos apontando para cima. Então eu vejo aqui sinais de que o Bitcoin ainda pode subir, principalmente talvez ir até a região dos 53 mil dólares, tá? A gente tem pontos importantes de liquidez abaixo nos 50 mil e nos 47 mil dólares, o que indica que sim, o Bitcoin pode ir naqueles pontos, mas como a gente tem o critério de desempate aí, né, que são a análise gráfica e a análise do TRDR apontando para a alta, eu acabo acreditando que a gente pode ter o Bitcoin fazendo movimentos de alta, e se não fizer, pode ser muito bom para as altcoins, tá? As altcoins podem se valorizar nesse momento, isso porque, observem aqui, galera, esse gráfico da dominância do Bitcoin. A gente vê que nesse ponto dos 54%, todas as vezes em que a dominância bateu, ela caiu, tá? E geralmente quando a dominância faz esses movimentos de queda aqui, a gente costuma ver as altcoins se valorizando, tá? Então, a gente pode ter um momento bom para altcoins, né? Uma delas que eu já comentei aqui com vocês é a Cardano, galera. Cardano, ela rompeu para cima nos últimos tempos aí, uma bandeira de alta, tá? A gente vai aqui no gráfico diário e essa bandeira de alta tem uma projeção alta, vamos dizer assim, para Cardano, né? Se a gente projetar aqui para cima, essa última pernada de alta da Cardano, a gente vê alvo aí para Cardano, que está agora por volta de 62 centavos, lá nos 80, 90 centavos, tá? Então, se a Cardano for ali nessa região que está mostrando aqui, ela poderia subir aí mais de 60%, tá? Então, aliás, do preço que ela está agora, nem tanto, né? Do preço que ela está agora seria uma alta de 36% aproximadamente, tá? Mas o que eu vejo aqui é sinal de alta para Cardano, sinal de alta em várias altcoins, tá? Se eu fosse fazer análise das moedas que estão dando sinais de alta aqui, eu ia ficar o dia inteiro aqui falando, né? Porque tem muitas. E isso aí pode ser muito bom, porque geralmente as altcoins é que dão bons lucros, né, em termos percentuais. Então por hoje é isso, galera. Vou mantendo vocês atualizados. Não deixem de seguir o canal aqui da Aperion no YouTube, seguirem os nossos perfis no YouTube, no TikTok e no Instagram. No mais, desejo a todos uma excelente semana e bons negócios. Até mais!